Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Eduardo Akiri da Mitsu, além do economista e professor Roberto Kawasaki. Bom, professor, poderíamos iniciar o segundo bloco falando sobre os setores da economia. Nós dissemos no final do primeiro bloco, para a nossa região, a gente sabe que a agricultura realmente é muito importante. Significa, temos aqui áreas de plantio, amendoim, nossa região aqui, principalmente o amendoim é muito forte, agropecuária, mas isso num contexto nacional é apenas um pequeno percentual. E sabemos que tem outros setores que se destacam e eu queria perguntar quais são as perspectivas para esses setores, o que isso pode ajudar no crescimento do país, na melhora da economia do nosso país, na saúde da nossa economia. Perfeitamente. A situação econômica desses últimos anos que a gente estava comentando só não foi pior por conta do bom desempenho do setor do agronegócio. Porém, o impacto que esse segmento tem na economia, ele é limitado, porque o produto interno bruto agrícola mal chega a 10%. O setor industrial mal chega a 20%. Então, o setor terciário, a área de serviços, comércio, transporte, seguro, etc., representa 70%. E nós precisamos, é uma discussão que ocorre de uma forma muito intensa, é o fato de que o Brasil sofre já a questão de 3 décadas, um processo gradual de desindustrialização, ou seja, a participação do setor industrial e principalmente a indústria de transformação está diminuindo em relação ao nosso produto interno bruto. O nosso modelo econômico, e nós cometemos o equívoco, eu diria, irreversível com relação aos Estados Unidos. Nós copiamos o modelo americano. Porém, os Estados Unidos é o país mais desenvolvido do mundo, com um poder aquisitivo da sua população algo muito elevado. No entanto, a gente deveria mudar esse modelo, ou seja, um país hoje que adota um modelo diferente é a China, onde o setor industrial dela é extremamente significativo. É esse modelo que a gente precisava rever e aí restabelecer, como eu disse, um plano nacional de desenvolvimento. Na verdade, nós estamos retrocedendo, estamos voltando ao período anterior a Getúlio Vargas, quando nós éramos um país eminentemente agrícola e que dependia da exportação de bens primários, na época o café. E hoje é cacau, é soja, milho. Ou seja, nós precisamos modificar o nosso modelo e reindustrializar a nossa economia. Aproveitando também, eu queria convidar o vereador para que também participe. O senhor citou, inclusive, nos bastidores, a questão do mercado financeiro, o mercado internacional, a questão do dólar, que também é um indicador e é muito importante dentro da nossa economia. Eu me lembro que no ano passado o dólar chegou a 3,43 e agora ele vem abaixando, ele fechou ontem na casa de 3,23. Então acho que o mercado está favorável para o Brasil, tanto é que a exportação do amendoim hoje da nossa cidade aí, nós estamos hoje entre, o Romildo ali está entre os 3 primeiros exportadores de amendoim do Brasil. Agora, com os equipamentos que ele veio adquirindo, ele vai estar se passando, acho que para 2019, o primeiro exportador de amendoim do Brasil. Professor, aproveitando então a influência do mercado internacional, dos indicadores econômicos, em especial do dólar na nossa economia. Sem dúvida, o que o vereador Eduardo Edaminso dizia é correto, haja vista que a Bolsa de Valores subiu, ela está apresentando patamares, o índice Bovespa, como nunca nós tivemos na história, e a queda do câmbio, ou seja, o dólar pegando os seus valores menores. Isso é por conta do quê? Do fortalecimento do mercado interno e também com relação à recuperação da nossa economia, com relação à balança comercial. Nós aumentamos as exportações, diminuímos as importações, o balanço de pagamentos que era negativo nos anos de 2014, 15, 16, ela já está hoje quase que equilibrada, é um outro indicador positivo. Isso reflete nas nossas condições econômicas. E quero dizer também com relação a Tupã, até eu faço uma sugestão ao vereador Eduardo, que Tupã poderia pleitear, como Bastos, por exemplo, tem a festa do ovo, que Tupã realize a festa do amendoim.
é de caráter nacional, para que a gente possa marcar essa posição que o vereador dizia, da participação do amendoim na nossa economia e fazer com que isso seja cada vez maior, fortalecendo, trazendo pessoas de fora, então incentivando o próprio turismo, é algo que a gente poderia fazer para que a nossa economia melhorasse e a gente retomasse essa questão. E graças a esse segmento que o vereador disse, é que nós aqui em Tupã estamos sentindo menos esses efeitos da crise. Caso contrário, elas seriam muito piores. Professor, também um outro ponto importante, em declarações em veículos de comunicação, enfim, na imprensa, o presidente Michel Temer já declarou de forma clara que há um interesse, se caso fosse aprovada a reforma da Previdência, a próxima reforma que eles já iriam trabalhar em cima da reforma tributária, que é a maior reclamação, né, de empresários, porque pagamos muitos impostos. Acho que é um dos países que mais paga impostos no mundo. E, então, quer dizer, o empresário tem medo de investimento, porque ele sabe que a carga tributária é muito alta, alguns setores da economia realmente sofrem com essa questão tributária. Opinião do senhor sobre essa reforma, a necessidade dessa reforma no país? Sem sombras de dúvidas, ela é necessária, mas como estamos já no final do mandato, e ano eleitoral, como nós tivemos oportunidade de dizer, vai ser muito complicado aprovar uma reforma, né? Sim. E vai ficar para o novo governo uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, uma reforma industrial, uma reforma financeira. Há vários segmentos ainda que precisam de mudanças face à crise que a gente vivencia. E com relação a essa questão, é preciso também que nós lembremos o fato de que qualquer mudança que a gente faça em termos de política econômica, ela vai ter repercussão apenas a médio prazo. Então, essas reformas são necessárias porque o chamado custo Brasil é muito alto, né? O produto brasileiro é muito caro, tendo em vista, inclusive, que são dezenas, centenas de empresas que estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai, indo para a Argentina. A Jato mesmo agora inaugura uma nova unidade industrial na Argentina. O nosso custo, a carga tributária é muito alta, ela representa mais de 1/3, mais de 33% do PIB. Eu gosto de fazer uma brincadeira dizendo que nós, enquanto cidadãos, empresas, nós pagamos impostos, 1/3 do PIB significa 1/3 do ano, se a gente for fazer essa mesma analogia. Então, os primeiros 4 meses do ano a gente paga impostos. Então, de janeiro a abril, nós estamos pagando dinheiro para o governo. Então, de maio a dezembro é que a renda é nossa, verdadeiramente falando. Quer dizer, isso, como nós dissemos aqui, né, vereador, isso acaba implicando, né, a insegurança por parte de empresários em crescimento, investimento, porque a carga tributária é realmente judia aqui no nosso país. Isso. Em contrapartida, hoje você vê que tem os empresários de Tupã estão investindo nas indústrias ligadas ao amendoim, o Romildo, a Amenco, tantas outras indústrias investindo e acreditando no nosso município. Eu tive a oportunidade de ir no Rio Grande do Sul um ano retrasado. O investimento que foi feito na área de arroz, na parte industrial e de barracões, na modernização do processo, foi muito grande. Esse dinheiro, realmente, dos impostos foram investidos também. O governo liberou os financiamentos. Realmente, o industrial investiu no Brasil, nas indústrias, modernizando isso. Professor, reta final do programa, mas eu toquei nesse assunto no último bloco, as perspectivas de crescimento real, porque assim, tem especialistas, economistas que afirmam piamente que nós tivemos um crescimento alguns anos atrás, mas foi um crescimento maquiado, vamos dizer assim, e hoje a população está pagando o preço, é um preço alto. E agora, depois dessa crise onde nós passamos e a população sofreu na carne, né, e há boas perspectivas para o futuro. Mas qual que é a sua previsão para que realmente tenhamos um crescimento sólido, consistente e fiel? Porque realmente a população ficou até, eu vou usar até um termo, aí estou falando agora como cidadão, tá? Eu acredito que no momento, alguns anos atrás, boa parte da população realmente
teve lá os benefícios, pessoas que de repente tinham uma linha de crédito mais fácil, a pessoa comprava carro, comprava casa, enfim. Quem não comia carne começou a comer carne, né? Tem as pessoas que foram favoráveis a essas mudanças. Mas acredito que hoje a gente está pagando um pouco dessa conta, né? Eu acho que foi um pouco maquiado esse crescimento. E por trás disso, a gente viu aí o rombo na economia, a roubalheira, né? E aí, aliado a isso, a Polícia Federal, né, os órgãos competentes estão investigando, punindo os culpados. Então, como eu disse no início do programa, o povo brasileiro é um povo muito guerreiro. É um povo que realmente é unido, forte, trabalha, né, nesse sentido, e eu acredito que vamos ter aí um futuro melhor. Mas, na opinião do senhor, qual que é a previsão para que tenhamos uma economia realmente interessante, com índices interessantes, isso gerando emprego, isso gerando economias, né? O crescimento do nosso país, qual que é a perspectiva de prazo mesmo, realmente, de anos? Olha, eu pegando o caso do Rio de Janeiro e depois fazendo a analogia em relação ao Brasil e concordando com a sua avaliação, o Rio de Janeiro, por exemplo, realizou uma Olimpíada, né, Copa do Mundo, e não tendo condições econômicas para isso. Governantes que ao longo de décadas fizeram simplesmente atitudes criminosas de roubar o erário público, a gente está vendo isso, e o Estado chegou num ponto de insolvência, a ponto de ter uma intervenção, não é? E mal há recursos para pagamento dos servidores públicos estaduais. E o Brasil estava caminhando para isso. Portanto, há que se fazer uma reforma fiscal onde os gastos do governo precisam ser contidos, as chamadas despesas correntes, para que tenhamos recursos para realizar despesas de capital, ou seja, investimento. E isso pressupõe uma reforma tributária onde possa-se ter um peso menor no bolso de cada cidadão e o cidadão tiver uma renda maior para ele poder consumir. Esse consumo pode alavancar uma retomada da produção, mas, por outro lado, os indicadores precisam continuar a melhorar para que o capital estrangeiro volte a investir no Brasil e aumente a nossa capacidade de crescimento do PIB. Isso só será possível porque a taxa de poupança que nós temos é insuficiente para fazer a economia crescer mais do que 1 a 1,5% do PIB. Qualquer coisa acima disso, a gente tem que levar em consideração que ainda a nossa população cresce, não é? E crescimento nessa faixa simplesmente mantém a renda per capita no mesmo patamar, porque a população está crescendo. Então é preciso crescer mais. Acima disso, é fundamental uma reforma tributária, é preciso nós estabelecermos quais são as nossas prioridades de investimento em segmentos importantes, como, por exemplo, evitar a realização de horário de verão, por exemplo, onde significa que a nossa capacidade de geração de energia é insuficiente. Então, onde nós temos energia eólica, energia solar à disposição, há um grande campo de investimento, inclusive para cada cidadão, onde ele possa, por exemplo, ter a energia solar, a conta de luz diminui e com essa diferença ele pode aumentar o consumo. Então, há várias alternativas que nós precisamos buscar e melhorar as nossas possibilidades. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje falando, né, sobre economia, sobre o momento em que o país está vivendo e as perspectivas para o ano de 2018. Eu queria primeiro agradecer a presença do professor Roberto Kawasaki, economista, professor e também gestor das faculdades Facate, falando com propriedade sobre a questão da economia em nosso país. Também já foi vereador aqui da casa e sabe também da importância do poder legislativo, estar presente, acompanhando e ajudando a população, lógico, dentro da possibilidade. E então o senhor sabe, já sentiu na pele, né, a importância dos nossos políticos estarem realmente defendendo a população, lutando pela nossa população. Então eu queria que o senhor ficasse primeiro, agradecer a presença e ficar à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã, que está acompanhando a nossa TV Câmara pelo canal DS TV a cabo, além do sinal digital para toda a nossa região, além das redes sociais. Eu agradeço muito, Glaucio, agradeço ao vereador Eduardo Edamitz dessa oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Realmente é preciso que todos nós continuemos, como você bem coloca, a trabalhar, a estudar, a produzir, porque sem que isso ocorra não é possível sair da crise.
Com certeza. Obrigado, professor. Vereador Eduardo Idamitsu, parabéns pela iniciativa. Hoje debatendo uma questão que, como eu disse no início do programa, tem despertado o interesse cada dia mais da população, porque isso reflete diretamente a toda a população, a questão da economia. Isso. Agradecer a oportunidade do professor Roberto estar passando seu conhecimento para nós e também dizer para ele que a feira do amendoim, nós fizemos uma indicação para estar acontecendo a Feira Internacional do Amendoim na nossa cidade. Até que tem umas empresas multinacionais que organizam essas feiras, elas estavam querendo levar para São Paulo, juntar com a FISPAL a Feira do Amendoim. Mas nós estamos brigando para se manter na nossa cidade, que é um polo hoje, polo nacional do amendoim. Então, muito obrigado. Chegamos ao final do programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara, hoje recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, além do professor economista e gestor das faculdades Facate, professor Roberto Kawasaki, falando sobre economia. Nós agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais.